de relações institucionais de Serra Talhada e para a gente falar de política, de legado, de trabalho, né? Da gestão da prefeita Márcia Conrado. Doutor Valdir, prazer recebê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado, viu, pela presença. Bom dia, Anderson, bom dia a todos da Rádio Vila Bela, bom dia a todos de Serra Talhada, na verdade, nossos ouvintes aqui, uma audiência enorme. Não vou nem me dizer que me mandaram um videozinho da IA dizendo que é o programa mais ouvido e procurado da região. Não vou dizer quem foi, tá bom? Porque fofoca boa é aquela que a gente não fala o nome de quem foi, né? Verdade. Mas é sempre um prazer estar aqui na Vila Bela. Ou falando de saúde, que a gente ama, adora, vive, convive com isso, mas também tem o outro lado político que é uma das minhas paixões no meu dia a dia. Se Deus quiser, esse ano eu faço 49 anos e vivo... Com cara de menino de 20, né? Não, na verdade, eu falo isso nas minhas consultas no consultório. Essa geração dos anos 70, a gente tem uma perspectiva de vida até os 100 anos. Então, eu quero viver até os 100. Quando chegar lá, eu começo a contar de novo. Eu viro o cronômetro. Mas é como você vai chegar com os 100 anos. Eu quero chegar bem, com cabeça. O destino é de Deus. O dia de morrer é com Deus, mas como eu vou chegar lá é comigo. É verdade. Mas enfim, vamos voltar para a política, senão a gente vai para a saúde. E é sempre um prazer estar aqui com você, falando de política, falando de uma pasta que é de relações institucionais, que muitas das pessoas não sabem nem do que se trata essa pasta, mas é uma pasta muito importante do governo, que faz, na verdade, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na área de política, que é a relação entre os três poderes, que é onde a gente faz federal, estadual, municipal, unindo e fazendo os bastidores de tudo isso. Muitas vezes não tem grandes atos, como a gente vê mutirões de saúde, mutirões de assistências sociais, mas muitas vezes para isso acontecer tem que ter uma articulação com os deputados, com os vereadores, com as próprias secretarias para que aconteça dentro do governo. Então, é aí onde você entra. Exato, é a política dos bastidores, vamos dizer assim. Às vezes não tem grandes ascensões para você chegar aqui e dizer, Valdir, o que é que tá fazendo na pasta? A gente está tendo reunião em cima de reunião. E muitas vezes as soluções saem de lá, os investimentos, os pedidos e os desenrolar dos trâmites, porque às vezes pedido a gente tem muito, né? Quantos pedidos chegam diariamente nas secretarias por aí e são colocados ali em ordem para ter pautas, e principalmente quando chega em Brasília, no governo do estado, se não tiver alguém que vá no popular, no nosso linguajar aqui, tangendo para que ele possa acontecer, para que ele possa ter uma prioridade e mostrar a importância daquilo ali para que possa acontecer. Mas tudo bem, os bastidores é fundamental para que aconteçam as coisas, e o importante é que tenha o êxito e a construção de grandes obras, como tem acontecido em Serra Talhada na gestão Márcia Conrado desde 2022, né? Pois é. 2020, na verdade. Márcia tem muitas entregas importantes, e ontem ela entregou mais uma etapa muito importante para Serra Talhada, como ela mesmo falou, né? Na nota que foi à imprensa, divulgada para a imprensa, é um equipamento histórico de mais de 40 anos que, por suas mãos e decisão, né, como gestora, saiu do papel, e com a ajuda de pessoas como o pastor Eurico, por exemplo, que aportou, né, verba de emenda parlamentar para que Serra Talhada indiscutivelmente pudesse ver ali o seu mercado público reformado. Quem conheceu ele antes, vendo agora, certamente percebe nitidamente o avanço, a mudança, né, para melhor que aconteceu naquele espaço. E aí a gente vê críticas de políticos de Serra Talhada tentando colocar na prefeita Márcia Conrado a pecha de quem teria abandonado Serra Talhada, de quem não trabalha por Serra Talhada. E aí eu queria que o nobre secretário pudesse falar um pouco da gestão, das entregas e do que se comemora nesses 175 anos de emancipação política que a gente comemora, né, de Serra Talhada nesta quarta-feira, dia 6 de maio. Primeiramente, Anderson, eu queria dar os parabéns antecipados à nossa amada Serra Talhada, certo? É o que eu sempre digo, eu não nasci em Serra Talhada, eu nasci em Ribeirão, próximo aqui, mas desde pequeno, desde os meus 2 anos, sou criado aqui em Serra Talhada, então
Todos os lugares que eu andei no Brasil até hoje, o pessoal pergunta, você é da onde? Eu digo de Serra Talhada. Se nasceu lá, eu disse, não, bebo a água de lá desde que me entendi de gente. Maravilha. Eu bebo a água do Pajeú. E assim, ontem, na verdade, para mim, é muito bom quando você tem sentimentos solitários, eu costumo sempre dizer isso, entendeu? Para mim, a entrega do mercado público ontem, participar e estar junto de uma mudança, talvez você não saiba aqui, mas ontem lá no mercado, praticamente todos os boxes que estavam lá, eu falei separado com cada um, porque conheço todos eles, até meu pai teve uma participação frigorífica lá atrás, nos anos 90, e a gente visitava cada box ali. Eu faço parte ali, alguns que já faleceram ali, eu faço parte daquilo ali, conheço o mercado público, inclusive sempre reclamei muito do mau cheiro, porque não tem como a gente não ter um cheiro mais forte, porque se mexe com sangue, mosca, tudo isso, mas de não ser, não ter aquela organização, aquele espaço para a gente poder ter uma limpeza adequada, porque era tudo no cimento antigamente, os animais sem refrigeração, enfim. E a gente vê o mercado hoje entregue ontem, para mim foi uma sensação especial, porque eu vivi aquilo ali. Vivi desde os meus 12 anos, meu pai tinha frigorífico lá atrás e a gente vivia ali dentro do mercado comprando. Alguns ex-funcionários do meu pai, um Bibio que a gente encontrou lá ontem, e o pessoal de finado Zé Doido, enfim, seu Toninho, muita gente boa que a gente encontrou ali ontem, que vem aquela quando você tem memórias, é muito bom, porque vem aquela retrospectiva do que era o antes e o depois. Às vezes você pega uma foto sua com 20 anos, você pega uma foto sua hoje, e não é só a imagem, mas é o que foi construído, e você não conseguia enxergar. E o que a gente vê hoje, na verdade, é a politicagem de Serra Talhada. A gente não pode esquecer que esse ano é um ano eleitoral. É um ano que os políticos de Serra Talhada, em especial na nossa região, mas em Serra Talhada, a gente vê uma forma de fazer política de desespero. É isso que eu sempre costumo falar. Quando eu estou desesperado, o que é que eu faço? Eu grito, eu jogo pedra, eu xingo, eu tenho que chamar a atenção de alguma forma, entendeu? E aí eu te pergunto, antes a você e todos os ouvintes que estão aqui em Serra Talhada, quando que a boa notícia deu mais audiência do que a má notícia? Geralmente a polêmica surge das coisas ruins, né? Quando a gente tem um acidente feio, um crime bárbaro, um homicídio, é manchete, cliques, visualização gigantesca. Verdade. Né? Agora, muitas vezes a gente tem um ato bondoso de alguém que está fazendo um trabalho ali nos bastidores, ajudando as pessoas, e poucas pessoas literalmente ligam para aquilo ali, porque não chama tanta atenção. E é isso que a gente vê em Serra Talhada hoje. Ontem, eu não que me assustei, eu sabia que a gente tinha feito tanta coisa, mas quando a gente coloca no papel e comecei a observar só nesse ano de 2026 a quantidade de coisas, e ver a retrospectiva que a gente participou de todas essas entregas, o que muda para cada pessoa ali, aquela situação, cada um só sabe a sua situação. Se eu fosse oposição de Serra Talhada, eu teria vergonha mesmo, a vergonha ali. Eu não estou falando como político. Isso é polêmico, viu? Vai estar nas manchetes aí. Doutor Valdir diz que eu não tenho oposição tem que ter vergonha. Não, assim, vergonha alheia, porque o que acontece? Quando eu chego para você aqui hoje, eu não tenho que falar de Anderson Tênis, da Rádio Vila Bela, e eu começo a criticar de forma ruim, sabendo que a população sabe o que é que está acontecendo. É para ter vergonha, cara, é para ter vergonha de estar mentindo, de estar levantando, de estar procurando um buraco na rua. Veja só, Serra Talhada hoje, o que eu vejo alguns vídeos aqui de políticos em Serra Talhada, em praças públicas, às vezes um buraco no meio da rua, um cachorro solto na rua. Veja só, gestão, e principalmente quando você fala gestão de pessoas, gestão de um município, de uma empresa, da nossa casa, ela não é estática, ela não é uma parede que fica ali de forma infinita. Infinito só Deus, entendeu? Então, quando você chega ali, o cara fica procurando, será que choveu e aumentou o buraco? Ele até me pergunta se o cara não vai lá encher o buraco de água ou cavar o buraco de madrugada para poder fazer o vídeo, entendeu? E não vejo. E queria muito ver, e convido aqui a todos esses nossos amigos, que são amigos da verdade, da oposição, para participar das entregas, porque é muito bom eu criticar um buraco. Então minha esposa fala muito isso, filho, quando você vier com um problema para mim, me sugere uma solução.
Porque criticar por criticar, todo mundo faz, pô. Todo mundo quer criticar. Eu posso chegar pra você aqui e dizer, tu tá, sei lá, não se ofenda não. Mais gordo. Tá mais gordo, tá mais rechonchado do que... Mas a gente tem uma solução pra isso. Tu quer ajuda? Entendeu? Então, todos os políticos daqui de Serra Talhada, aí eu falo vereadores, deputados que são atuantes, ex-deputados, podem participar da gestão. Sentem na mesa. Mas sabe por que não querem? Porque na hora que você participa, você está ajudando a população de Serra Talhada, está ajudando a prefeitura de Serra Talhada e acha que está ajudando os políticos. Olha, importante essa sua fala. Entendeu? Eu quero lhe interromper porque eu estava perguntando aqui à população o que é que eles teriam para dizer a Serra Talhada neste seu aniversário, e entre muitas falas que nós ouvimos aqui das pessoas que participaram, pediram união entre os políticos de Serra Talhada, e isso dialoga muito direto com essa sua fala em relação a esse convite para que a oposição se junte ao governo nas entregas. É coparticipação. Um exemplo, a gente vê várias entregas de sistemas simplificados na zona rural, de ruas. Por que eu não vejo os vereadores da oposição lá? Porque é uma entrega do governo Márcia Conrado, é a entrega do grupo Márcia Conrado. Veja só, amigo, política, partido político, eu sei, o meu partido político, eu sei o lado político, mas hoje como secretário, a gestão, você como vereador, você como deputado, consigo entender que você não pode ter lado político, o seu lado é o povo, entendeu? Então participar de entregas à população, nós temos vereadores que são, não estou criticando os vereadores, na verdade eu estou tentando fazer uma crítica construtiva que eles ganham com isso. A população chega e fala assim, poxa, tá entregando na minha rua e o vereador X não é da gestão Márcia Conrado, mas ele fez questão aqui de vir entregar porque ele participa da construção da qualidade de vida do povo. Entendeu? Então, criticar sem solução, irmão, sou sincero a você, é uma crítica, você só vê comentários de pessoas do mesmo grupo, entendeu? E aí começa uma briga que não vai levar a lugar nenhum, entendeu? A gente tem que pensar o seguinte, quando somos políticos, nós somos funcionários do povo. E como funcionário do povo, a gente tem que trabalhar em grupo. Eu não preciso ser seu melhor amigo. Eu digo isso aos meus funcionários lá na minha clínica. Vocês não precisam ter a relação fora da clínica. Ser amigos, participar de festinhas, nada disso. Agora aqui dentro, se tá aqui, se você é da gestão, e aí no caso, se você é gestão, prefeitura, se você é funcionário, se você é vereador, vista a camisa pelo seu time. E o time de Serra Talhada, o vereador, o prefeito, o time de Serra Talhada é a população de Serra Talhada. Não é meu lado, eu sou do lado de deputado fulano, eu sou do grupo B, do grupo A. Não, o seu time como político, e nós temos 17 vereadores de Serra Talhada. Inclusive meus vereadores. Antônio Rodrigues mandando um abraço, vereador, e o Jorge Luiz. Um abraço, Jorge, um abraço, Tony Rodrigues. Então, entenda, político, ele é um funcionário do povo. Eu tenho 17 vereadores, eu não tenho lado político de vereador. Dos 17 vereadores, o que me procurar, o que procurar a gestão, ele vai ser ouvido e sim, atendido se for uma situação que consiga atender, até porque quando a gente fala vai ser atendido, às vezes tem pedidos que são absurdos, não tem condições, entendeu? Mas a gente vai ouvir, vai procurar entender e procurar que tragam Marcos Frete está lançando desafio para você. Ele quer informações sobre o tapa-buracos no bairro do Ipsep. Ele disse que tem rua lá com 2 anos que foi prometido e o tapa-buracos ainda não chegou. Fred, amigo. Marcos Frete. Não é Marcos Fred? Frete. Frete. Marcos do Frete. Marcos do Frete, eu entendi, Marcos Fred. Marcos, a gente pode sim ver isso junto com a secretaria responsável para que a gente possa saber isso. Agora, a gente tem um probleminha lá no Ipsep, né? A gente tem um asfalto que foi feito em gestões anteriores, que é um asfalto que a qualidade é um pouco ruim, e aí o que é que vem acontecendo? A gente, as chuvas, vem trazendo. Agora, a manutenção dessas ruas, elas vão acontecer e estão acontecendo em ordem em diversas ordens. Você não consegue chegar e tapar os buracos de uma vez só de Serra Talhada, entendeu? Até porque buraco, como é que se diz, manutenção de uma cidade, ela acontece de forma corriqueira, e nessas épocas de chuva a gente tem um pouco mais, entendeu? Mas feita a solicitação, a gente vai passar para a secretaria responsável. Dona Jeane Farias, fazer, né? lá do bairro do Ipsep, está dizendo, avaliar e fazer. Para momento ficou bom, mas ali o local é tão grande no centro da cidade, era para terem reaproveitado,
mas tinham batido uma laje, feito várias lojinhas na parte de cima, com galerias de arte, praças de alimentação, uma coisa mais organizada no meu ponto de vista. Precisava mais. Ela queria um shopping popular. Na verdade, se tivesse não, eu tenho uma ideia do mercado de Serra Talhada, igual eu vejo alguns mercados em Fortaleza, essas coisas, mas isso depende também do investimento de outros políticos, que são obras gigantescas financeiras, mas eu particularmente, só de forma, não vem um caso aqui só para ajudar o comentário da colega, eu penso no futuro, se a gente conseguir já fazer isso, seria um grande shopping popular, onde é o mercado público, na verdade, lá embaixo, na parte de baixo, para que a gente possa fazer galerias em cima, igual em Fortaleza, em alguns outros locais por aí, com mais estrutura. Mas isso é uma boa ideia, uma boa crítica, uma crítica construtiva, e dessas críticas que a gente precisa, críticas com ideias, e não críticas só esculhambando as pessoas que estão lá, sem trazer ideias. A crítica não construtiva, a crítica sem ideias, é uma crítica vazia, né? É uma crítica só polêmica para ajudar, procurar, na verdade, causar, como diz a jovialidade. Na sua opinião, doutor Valdir, o governo da prefeita Márcia Conrado, ele é injustiçado, é um governo de entregas, falta, na sua opinião, fazer alguma coisa que reverbere mais na população? Qual é o seu ponto de vista em relação à bancada governista também na Câmara de Vereadores, já que sua relação, né, é justamente conversar com os poderes, como o senhor mesmo destacou no início da entrevista? A gente tem procurado sim conversar com os poderes, e a relação hoje governo, bancada de vereadores hoje é uma relação muito boa. A gente consegue sim interagir, falar, fazer, mostrar para eles o que está sendo feito, e sempre com o apoio da bancada governista, e muitas vezes até com apoio sim da bancada da oposição, sem problema nenhum. E eu acho muito bom e agradeço a todos da oposição, até porque a oposição é aquilo que eu falei, a gente tem, não gosto de dizer inimigos políticos, a gente tem opositores políticos, porém amigos no nosso dia a dia. Eu sempre divido isso, a política e as amizades pessoais e os colegas pessoais, e tem feito muito. A gestão, ela tem feito bastante. A gente tem uma lista aqui que tô vendo pela hora aqui, eu não sei se a gente consegue citar, acho que eu vou citar daqui a pouco, que em menos de 4 meses a gente tem uma lista gigantesca de obras e de entregas que foram feitas em Serra Talhada só nesse ano. Você me mandou a lista dos praticamente 6 anos de governo Márcia Conrado. Eu falei, isso, pessoal, vai separar o dia pra gente estar na Vila Bela falando sobre obras, mas a gente tem algumas obras importantes para ser falada. O que o senhor destaca? De um governo que tem trabalhado bastante, um governo que tem feito muito, e na verdade a gente tem feito muito e ouvido pouco as críticas não construtivas da oposição, porque como eu estou falando, muitas vezes é só mais causar. Tragam críticas, eu adoro que me critiquem, agora críticas com solução, com opinião, e não só críticas por criticar, porque senão fica uma denúncia vazia, né? Eu quero isso aqui, aí começa a fazer dancinha em praça, dancinha na rua. Eu acho que a gente não tem que ter desdenho de uma crítica, e sim trazer a solução. Queria que fizesse isso aqui. Aí eu tenho os vereadores, cada um tem um deputado, não é isso? Então eu tenho o meu deputado que está colocando emenda para isso aqui, para a prefeitura de Serra Talhada, e eu queria que fosse executada, fiscalize para ser executada. Isso aí é a grande função do legislativo, né? Fiscalizar e ver, e pode colocar emenda e peça que seja feita, e cobre, e vá e participe das entregas no nosso dia a dia. Não tem problema nenhum com isso, até porque quem ganha é a população de Serra Talhada. Mas enfim, Anderson, a gente queria destacar algumas coisinhas aqui, ler de maneira, porque é quase impossível a gente decorar, e a quantidade de coisas que foi feito aqui. Mas no mês de janeiro a gente teve um arranque forte, tanto na questão de obras, na questão de águas em Serra Talhada, nas ações sociais. Começou logo cedo, no dia 4 de janeiro, a gente na zona rural de Caiçarinha, participei lá em Brás do Quincas, a gente teve a entrega aí de forma emocionante. A gente teve uma moradora lá, na época, que falava que achava que ia morrer, ia continuar carregando lata d'água na cabeça. Me comoveu bastante aquela situação. A prefeita sempre cita, né? Isso. É porque é uma coisa que ficou marcante, né? Marcante. Só quem é da zona rural, que carrega lata na cabeça a vida todinha, às vezes tem uma musculatura até mais forte do que a gente vê isso no nosso dia a dia, examinando nossos pacientes, e sabe a dignidade de
de ter uma água encanada. Não é luxo, não. É dignidade. Quem mora na zona rural sabe o que é isso. Logo em seguida, em janeiro, também ainda em janeiro, nós tivemos algumas infraestruturas urbanas, como a pavimentação de ruas que eram bem queixosas lá, aquela rua da Fama, inclusive foi um pedido nosso lá atrás, da gestão de Juliana, para poder fazer essas ruas lá atrás, para poder refazer, que a gente tinha um asfalto lá de uma qualidade muito ruim, que o pessoal até apelidou de forma irônica de asfalto farofa da gestão anterior, entendeu? E realmente a qualidade era muito ruim. A gente espera ter um tempo útil de vida do asfalto e que a gente esperasse que durasse mais, porém a gente teve que refazer isso. Para ser refeito, a gente gasta recursos públicos que eram para outras obras, entendeu? Para poder refazer as queixas da população, uma coisa importante. No dia 13, a gente teve uma grande ação social no CRAS do Bom Jesus, certo? E no mesmo de janeiro, no dia 16, a gente teve a habilitação com um grande marco, que foi a entrega de 902 casas lá no Vanete Almeida. Eu acho que a maior obra de habitação já vista em Serra Talhada, 900 famílias beneficiadas com um projeto tão maravilhoso que é a sua residência. O grande sonho, se você perguntar hoje para a população, qual é o seu grande sonho para alguém que está casando hoje, ele vai dizer se é construir uma família, comprar uma casa, ganhar. É um impacto muito grande, né, na vida das pessoas. 900 famílias, meu irmão, é muita gente. Não, e aí, tipo assim, eu sou bem sincero a você, a gente teve tantas críticas vazias de pessoas que no mesmo momento que foram entregues as casas, a gente sabe que quando você faz quem já fez uma casa, quem já fez uma obra, você vai fazendo e vai aparecendo algumas dificuldades, você não consegue entregar 900 casas perfeitas, onde não vai ter problema nenhum, e é uma coisa de forma contínua. E foi entregue essas obras, essa obra lá do Vila Bela. Em seguida já tinha os influencers de rede social fazendo dancinha, fazendo crítica, reclamando, e sem, no mínimo, perguntar à população em geral que estava ali no Vila Bela, que estava recebendo as casas no Vila Bela, qual era a satisfação deles, se estavam satisfeitos do jeito que estavam, se estavam satisfeitos com aquela casa, e ter um pouco mais de hombridade, de ter uma casa para dizer que é sua, o impacto social nisso. Eu acho que esqueceram isso, só resolveram fazer política de forma direta, certo? No dia 22 de janeiro a gente teve uma grande entrega da educação, certo? Com selo ouro de alfabetização, já vem vindo ocorrendo isso um trabalho de longe, que veio de outros secretários, inclusive agora com Edmar Júnior, nos últimos anos vem fazendo e sendo destaque tanto no Brasil como para a educação de Serra Talhada. Muito bom isso, certo? Voltando para a zona rural, também em janeiro ainda a gente teve 8 ruas entregues lá em Caiçarinha, com entrega de cesta básica. Eu tive lá. A gente está levando, tentando, como a própria prefeita Márcia Conrado fala, todo dia a gente tenta levar para a zona rural as mesmas qualidades de vida que a gente tem na zona rural. E é uma obra estruturante, né? Para um distrito. Exatamente. Muito calçamento, a gente vê inauguração de creches, escolas com o mesmo perfil, como a gente fala aqui, da escola da rua, da escola da zona rural. Isso é dignidade para a zona rural, dignidade para as pessoas que moram ali. E muitas vezes o que é que acontece? Vem alguém fazer crítica, como a crítica não construtiva, para tentar causar na internet. Então vamos ter um pouco de consciência. Por isso que eu falo para você, Anderson, é vergonhoso fazer uma crítica vazia para apenas ter comentários do seu grupinho ali na internet, entendeu? Entendi. Achando que está fazendo isso, ou muitas vezes comentários de uma imprensa imparcial, que quer uma notícia que vai dar cliques e visualização. Mas ainda em janeiro a gente teve também uma entrega de uma retroescavadeira no Vila Bela e 11 ruas lá no Vila Bela para isso. E no finalzinho de janeiro, uma entrega dos kits de fardamento com a qualidade maravilhosa. Eu participei de 99% dessas entregas de janeiro, pude ver inclusive os fardamentos das crianças, que não tinha diferença nenhuma dos meus filhos que estudam num colégio particular, os livros de uma qualidade muito boa, para que a gente possa, na verdade, fazer o que eu pelo menos penso. Eu não tenho como colocar na cabeça de uma criança diretamente, igual um chip de um celular, a educação, mas eu posso dar ao filho do pobre, como o pessoal sempre costuma dizer,
a mesma condição para que ele possa estudar com a mesma qualidade de material, e aí o desenvolvimento e a dedicação, isso tem que partir das pessoas, entendeu? Não tem que partir, mas o governo, em contrapartida, está te dando condições de você fazer isso, e aí com um bom material didático, material de primeiro mundo, muito bom mesmo. Participei disso aí, e quem tiver dúvida, procura saber quem é que está na rede pública e o material que está sendo entregue, certo? Isso tá falando de janeiro ainda, é? Não, eu tô em janeiro e não acabei ainda, e por isso que eu falei pra você, o tempo tá indo embora. Fazer alguns registros aqui importantes. Faz. Tem fevereiro, março e abril ainda. Deu uma bexiga, não sei se a gente vai ter tempo não. Ó, Francisco da Coab, seria muito bom, doutor Valdir, que houvesse reconhecimento e união entre os políticos. Um abraço, Francisco. Joana do Centro, parabéns, Valdir, seu ponto de vista é o correto. Silva Lima do Bom Jesus, oposição só quer ver a desgraça da cidade. Fernanda, bairro Universitário, temos que agradecer a Márcia pelo trabalho, tá calçando ruas aqui no bairro. A Ivonete tá dizendo, agradecemos a Márcia pela água encanada e a Fabinho também. Gilberto do São Cristóvão, parabéns a Márcia pela Praça da Bíblia. Josenildes queria uma prefeita como essa aqui em Mirandiba. Eita, um abraço pra vocês aí. Importar. De Mirandiba. Tem mais aqui, deixa eu ouvir o Laércio Terto. Diga lá, Laércio. Eu de novo antes. Diga. Quero mandar um abraço pro meu amigo Valdir. Sim. Camarada que trabalha sério pro Serra Talhada. E vamos continuar nesse pico aí pra nós chegar a ser prefeito, se Deus quiser. Um abraço. Tá lançando você já prefeito, quer arrumar confusão pra tu, Laércio. Cutuca não, Laércio. Tem mais aqui, tem mais. Bom dia, Anderson Tênis. Bom dia. Tô escutando a entrevista aí com o meu amigo Valdir Tenório. Sim. E ele que eu tô mandando um abraço pra ele. Edinho do táxi. Boa sorte nessa caminhada aí nessa secretaria. Tá bom? Valeu. Abraçar o J. Alves. Alô, J, o irmão da secretária Joana Alves. Eu chamo ele de meu vereador, né? Ele é pré-candidato ou não, amigo J? A vereador, a vereança. Liga lá, tem mais um áudio aqui. Bom dia a todos que fazem a Rádio Vila Bela e parabenizo o programa do grande radialista e jornalista Anderson Tênis. Aproveitando a entrevista do grande nobre doutor Valdir, que ocupa essa interessante pasta, eu queria, se possível, que ele intervesse junto à prefeitura, à administração, os vereadores, todos que envolvem a administração de Serra Talhada, que olhasse um pouco para o cemitério público. Acabei de receber uma reportagem feita pelo Farol ontem, não tinha visto ainda, minha irmã ligou, Sandra, lamentando o ocorrido. Então, antes de ter nem tempo aí, diga a doutor Valdir, meu amigo meu filho Tiago, gente muito cara, trabalhador, que faça alguma coisa por esse espaço lá, que lá tem nossos entes queridos, acho que inclusive o pai do doutor Valdir está lá, que era grande amigo meu, Valdir Tenório. E aí, veja aí, vamos fazer uma tarefa emergente com relação ao cemitério, botar um tipo de uma vigilância, isso não custa, já existe esse tipo de segurança da cidade, é destacar um plantão, ficar revezando um com o outro para proteger essa parte nossa que está lá, nossos entes queridos, de qualquer forma, fizeram parte da formação de Serra Talhada e de tudo, né? Eu fico muito grato, doutor Valdir, por você fazer alguma coisa junto à nossa prefeita Márcia Corrado, que tanto diz que trabalha por Serra Talhada, né? Que é um grande momento, que ela está passando por um grande momento de Serra Talhada. Momento igual a esse é triste, o dos que estamos vendo no cemitério. Não é o primeiro caso, não. Foram outros casos da família Nunes, da família Andrada, que eu vi de Rodolavo. E aí vai. Obrigado e um abraço. É o Ananias Solon, um abraço, Ananias, irmão da minha amiga Sandra Magalhães, essa potência. Um abraço, Sandra, obrigado pelo rádio ligado. E ele destacando os casos de vandalismo, né, lá no cemitério, cobrando aí do poder público que possa melhorar a vigilância, né, do local, a segurança do local, para que os túmulos não sejam aí danificados, né? O Reninho do ônibus dizendo um abraço pro doutor Valdir. E hoje sai o rádio, Anderson. Eu tô esperando, viu, Reninho?
vou ficar lhe cobrando aqui. A amiga Marilene Amaro, enquanto as pessoas ficarem nesse posicionamento de quem trouxe foi A, foi B, a nossa cidade fica impossibilitada de crescer. Verbas é para serem empregadas na nossa cidade. Temos que perceber que nossa cidade é referência para outros municípios. Tá dizendo ela aqui, Marilene Amaro. Um abraço, amiga. Bom dia. Anderson, a gente parece que tem um pensamento correto, com um foco correto. Você vê que a gente teve a grande maioria dos nossos participantes que estiveram aí. Queria mandar um abraço a todos, não deu para decorar o nome de todos. Mas, enfim, que a política ela tem que ser apartidária. Anotou a demanda do Ananias Solon aí? Anotei. Anote, cobre lá. Pra gente fazer. Eu tenho, inclusive, um projeto a ser colocado depois, que seria de monitorização patrimonial. Porque isso nos ajuda bastante, não só termos vamos dizer, um vigia fixo, não só no cemitério, mas nos patrimônios públicos. Mas quando você tem as câmaras de segurança, nos ajuda a identificar quem cometeu, e aquilo coíbe os vândalos de fazer isso, porque na verdade é só vândalos mesmo, que o cara vai roubar no cemitério, ele vai só para destruir, é o ímpeto de maldade mesmo, entendeu? E isso a gente tem que aprender a denunciar, a não participar. Muitas vezes a gente sabe, fulano comentou ali que estava fazendo isso, fez isso, e você se omite, e isso às vezes acontece e volta para você, né? Aquela parte o que você não ajuda vai terminar atrapalhando. Mas enfim, anotado e referido, eu acho muito importante, Ananias. Sim, é como se fosse um santuário dos nossos entes queridos de Serra Talhada. Quantas pessoas estão ali? Meu pai não está lá, está em Pesqueira, que é o túmulo da família. Teu pai foi sepultado em Pesqueira? Foi o túmulo da família, mas até falei com o Paulo, queria trazê-lo para cá. Bom, na época. Deixa eu lhe dizer que o tempo acabou, são 8h04, você ficou em janeiro, né? Não conseguiu concluir. Vamos deixar essa entrevista para quinta-feira, então, depois pra gente, o restante das entregas. Mas assim, Anderson, pra gente participar, e aqueles que tiverem interesse sobre as entregas, meu celular minha esposa disse, você só tem há 14 anos, nos grupos, toca toda hora. Se quiser, pode entrar em contato comigo, que eu mando em particular, mas eu posso te dizer, Anderson, eu fiz uma continha aqui por cima, a gente tem mais de 50 entregas em menos de 4 meses. É uma gestão que está fazendo, não só como o slogan dela diz por aí. E eu adoro, como eu já falei aqui, eu tenho certeza que essa gestão adora também críticas. Pode fazer crítica, a gente tem que entender crítica, a gente só critica quem pode fazer. Quando eu paro de criticar um funcionário, quando eu paro de criticar alguma coisa, é porque eu já desisti, eu vejo que aquela pessoa não tem capacidade de crescer e de produzir. Agora, que sejam críticas construtivas, tragam críticas junto com solução e diga assim, eu estou aqui do lado para ajudar a população de Serra Talhada, e não ajudas pessoais para si próprio. E isso vai para político, para população, enfim, para todos aqueles que queiram ajudar a fazer Serra Talhada crescer. A gente não pode esquecer que é uma história, são 175 anos, e muitas vezes a gente vive aqui e não sabe o tamanho de Serra Talhada, só sabe o tamanho de Serra Talhada quando a gente está lá fora. Muitas vezes eu chego lá fora e me perguntaram, disse, rapaz, Serra Talhada, como é que é? Eu falei, olha, para você ter uma ideia, a gente está fazendo um aniversário de emancipação política de uma cidade que hoje é o maior polo médico, certo? São mais de 300 médicos flutuantes em Serra Talhada hoje, entendeu? Nós temos o maior polo educacional. Você já parou para ver e para pensar quantas faculdades, quantas cidades capacitam pessoas aqui em Serra Talhada? Salvo me engano, tinha um número, Anderson, eu não posso afirmar porque eu não vi, mas só em termos de comentários, são quase 600 ônibus todas as noites trazendo gente para Serra Talhada. E se você tiver dúvida que isso não aconteça, uma vez eu tive que ir salvo me engano, foi a Afogados à noite, e eu ia para um evento em Afogados e no horário de 10 horas da noite, para a quantidade de ônibus, de fila de ônibus subindo. Aí quando você passava de Calumbi ali, que começa a subir para Paraíba, pegava a fileira. Rapaz, nossa, eu falei, parece que teve algum acidente. Eu disse, não, toda noite é assim, porque são os ônibus que trazem os estudantes das cidades vizinhas e cidades da nossa região. Hoje Serra Talhada, além de ser um polo médico, educacional, também é o maior polo comercial
da região. Então, o tamanho da nossa cidade, o orgulho que eu tenho e que essa gestão tem de falar, se eu moro em Serra Talhada, eu participo da evolução de Serra Talhada, e a gente tem uma gestão que vai ficar marcada com certeza por grandes obras que tem feito e mudando a vida de cada pessoa. E eu espero de todo o coração que venham críticas, sim. A oposição, meu telefone, minha rede social, pessoalmente a gente está aberto para críticas, porque críticas são bons. Eu encaro críticas construtivas como uma coisa boa, para que a gente possa ajudar a população. Eu acho que esse é o recado. E um feliz aniversário para Serra Talhada e de toda a gestão, Márcia Conrado. Eu tenho certeza que de coração ela pensa isso também, que quer construir, fazer Serra Talhada crescer cada dia mais. Vem aí Cacá de Macena e o Manhã Vila Bela, a gente se fala na próxima quinta-feira. Um abraço, bom dia e até lá. Rádio Vila Bela FM 94,3. ZYT 556. Uma rádio do Sistema Fênix de Comunicação e Cultura. Praça Sérgio Magalhães, Centro Serra Talhada, Pernambuco. Acesse nosso site vilabelafm.com.